Olá, paz do Senhor Jesus, irmão. Aqui quem nos fala é o pregador Thiago Ferreira. E mais uma palavra que eu quero deixar para o teu devido coração, meditação rápida para o seu devido coração. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31. Ele diz assim, é bastante conhecida pelo nosso meu evangelho. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vos diz da seguinte maneira: quem será contra nós? Talvez você estava aí dizendo: Tiago, quem é contra nós? Nada mais, nada menos que é o diabo, o nosso adversário. Queridos irmãos, hoje nós estudamos a revistinha da Escola Dominical. Estamos falando sobre o nosso adversário, né? E hoje falou sobre o demoniado de Gadareno. O demoniado de Gadareno, ele obteve uma legião de demônios, que nada mais nada menos que são muitos demônios, e ele significa muitos, legião significa muitos. Então, quem é contra nós e quem é contra Jesus? Quem é contra nós, nada mais nada menos que você acabaram de responder, que é o diabo, o nosso adversário. Muitas das vezes nós pensamos que o nosso adversário, que é contra nós, é os nossos próprios vizinhos, é os nossos próprios colegas que estão ao nosso derredor. Mas nada mais nada menos que, na verdade, quem está contra você e contra eu, contra você, é nada mais nada menos que o diabo, o nosso adversário, o nosso próprio inimigo, que luta para que você e eu não iremos para o céu. Enfim, Jesus ali em Gadara, ele foi ali e expulsou aquelas legiões de demônios. Mas se você reparar bem no contexto bíblico, ali Jesus automaticamente ele é retirado, e ele ali, por ele expulsar aquele demônio daquele jovem ou daquela jovem, ali Jesus é automaticamente retirado dali. Por quê? Porque as legiões de demônios, eles chegam e diz para Jesus: manda-nos para aquela manada de porcos. E automaticamente Jesus permitiu que aquela legião de demônios foi para a manada de porcos. Você sabe muito bem que a história bíblica diz que as manadas de porcos se precipitaram e morreram afogados na beira do mar, né? Possivelmente aqueles porcos ali, né, serviriam para aquele povo ali. Porém, os demônios foram se apossar daqueles porcos ali, se precipitaram e morreram. E Jesus, onde é que fica nisso? Jesus, e automaticamente ele foi desonerado, ou seja, ele foi sair daquela província ali, automaticamente tiraram Jesus dali para que fosse para outro lugar. Jesus saiu dali não com vergonha, irmãos, mas Jesus saiu dali porque foram contra Jesus, foram contra o que Jesus fez. Possivelmente você deve estar pensando assim: Tiago, por que ele foi contra Jesus? Porque Jesus salvou uma pessoa, mas automaticamente ele desperdiçou, né, alguns animais. Nada mais nada menos que você pode parar e pensar: Tiago, se dispensou ou desperdiçou alguns animais, possivelmente salvou a vida de alguém, salvou a vida de um ser humano. Mas muitas das vezes as pessoas não entendam dessa forma, não entendem por que as manadas de porcos deveriam ser salvas e o homem não poderia ser salvo. É por isso que a Bíblia diz que quem será contra nós? Nada mais, nada menos que é contra nós é o nosso adversário, é o nosso inimigo que é contra nós. Ali Jesus salvou uma vida, salvou um ser humano. Ali Jesus salvou aquele jovem de Gadara, aquele jovem de Gadareno, né? Que não tinha ninguém para que salvasse a vida daquele jovem, que não tinha ninguém para que salvasse a vida daquele homem. Possivelmente seus pais,
já estavam praticamente atormentados, ou seja, seus pais já não aguentavam mais, seus pais já não estavam mais suportando mais. E é por isso que a Bíblia diz: que diremos, pois, essas coisas? Ou seja, que direi eu para falar mal de Jesus nessa história? Nós não diremos nada nessa história. Por que nós não diremos nada nessa história? Porque Jesus foi o Salvador ali. Possivelmente o pai daquele garoto, o pai daquela menina, ou seja, não sabemos, que já levaram o seu filho a diversas igrejas. Vamos botar no tempo de hoje. Já pensou um pai levar um filho endemoniado para a igreja e um pastor não conseguir salvar aquela vida, ficar somente palestrando com demônios? Irmão, ali está uma vida, ali está uma pessoa que precisa ser salva. Não precisa saber da vida do demônio e coisa nenhuma, e simplesmente salvar uma vida. Jesus ali, ele foi autoridade, simplesmente autoridade. Ele lhe pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Ou seja, ele estava aprisionando aquele jovem ali. Se a tua casa está vazia, preencha a tua casa de glória, irmão. Se a tua casa está vazia, preencha a tua casa de necessidade de Espírito Santo. Você, a sua casa, precisa estar com Cristo Jesus. Você, a sua casa, que precisa estar na presença de Deus. Se a tua casa estiver vazia, meu irmão, não deixe que o inimigo entre na sua casa, porque legiões de demônios entrará na sua casa. Não permita. Permita que Jesus entre na sua casa. Permita que Jesus entre dentro do seu ser. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ei, abra a porta da tua casa e permita Jesus, e não o diabo, entrar na sua casa. Permita Jesus invadir o teu ser. Permita Jesus entrar na sua casa e fazer morada. Amém, meus queridos irmãos? Aquele demoniado de Gadareno, possivelmente, ele estava com a sua casa vazia. E ali o demônio entrou e fez a festa. Irmão, não permita que o diabo invada a tua casa, ou seja, invada a tua privacidade. Embora que ele não tenha respeito nenhum com isso. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor, ele vela por nós. O porquê desse versículo que eu acabei de falar para você, que diremos pois essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero deixar algo aqui bem claro para você, que o apóstolo Paulo, ele diz: se Deus é por nós, e quem será contra nós? É Deus que está fazendo morada dentro do meu coração e dentro do seu devido coração. É Deus que está fazendo morada dentro do seu ser, dentro do seu devido coração. É Deus quem faz morada e moradia dentro do seu ser espiritual. Fica aqui a minha gratidão, fica aqui as minhas palavras do seu amigo pregador Thiago Ferreira, para que você e eu sejamos salvos em Cristo Jesus, para que eu e você sejamos salvos na presença do Senhor Jesus. Fica aqui minha gratidão, siga minhas redes sociais, que o Senhor venha te abençoar poderosamente em todo tempo. Deus te abençoe e a paz do Senhor.